Vamos falar então sobre um assunto que gera bastante dúvida nas pessoas, tá? Que é sobre aplicativo de pagamento, tá? O aplicativo de pagamento é uma tecnologia que vem então para nos auxiliar, tá? No dia a dia, para pagamentos, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é a nossa quarta live, então a gente está vamos fazer toda segunda-feira então uma live para falar sobre assuntos diversos, sobre o mercado de milhas aéreas, como que acumula, enfim, todo esse assunto. E vamos então hoje falar sobre aplicativo de pagamento. Hoje vamos falar, então, como gerar uma renda extra todos os meses, então, utilizando o aplicativo de pagamento. Quem está assistindo aqui pelo Instagram, se quiser assistir aqui pelo YouTube e Facebook, também estou com uma tela de apresentação que fica até mais fácil para a gente ir acompanhando também, tá? E hoje a gente vai falar de três principais temas, tá? Hoje a gente vai falar de três principais assuntos que são... Opa, desconfigurou aqui. O que são, então, esses aplicativos de pagamento, tá? A gente vai falar um pouquinho... sobre ele, a gente pode falar um pouquinho sobre o It também, tá, Joel? A gente fala um pouquinho sobre ele também. A gente vai falar o que são, então, esses aplicativos de pagamento, para que servem, né? Então, esses aplicativos de pagamento e como, né? Então, como gerar uma renda extra aí, utilizando, então, esses aplicativos com seus pagamentos mensais, né? Então, a gente vai falar nessa live sobre isso, tá? Então, como gerar, né? O que são esses aplicativos, para que servem e como, então, gerar uma renda mensal, utilizando, então, esses aplicativos de pagamento, tá? Então, esses principais tópicos de hoje, fica comigo até o final, que a gente vai falar, então, duas formas, né? Eu vou falar, então, as principais formas de você, então, utilizar o aplicativo para te gerar uma renda, de forma mais efetiva, como que você consegue, então, gerar renda extra utilizando, então, os aplicativos de pagamento. Quem está assistindo aqui pelo YouTube, que está assistindo essa gravação também, já aproveita e já se inscreve aqui no canal também, que sempre a gente está postando vídeos novos para falar sobre isso também. Quem está assistindo aqui pelo Instagram e não segue ainda, né? Aproveita, não segue ainda no YouTube, aproveita e já segue aqui também no YouTube, que a gente posta conteúdos toda semana sobre o mercado de milhas aéreas e como, né? Como você pode gerar uma renda extra com seus gastos dia a dia, tá? Quando eu falo de gerar renda extra com milhas aéreas, é você continuar fazendo o que você faz, mas de uma maneira que você consiga um retorno financeiro quanto a isso, tá? E os aplicativos de pagamento nada mais é do que isso, tá? É uma maneira de você gerar uma renda com um gasto que você já ia ter, tá? Quando a gente fala de aplicativo de pagamento é para pagar boleto, efetivamente, tá? Então, como que você consegue transformar uma despesa, vamos dizer assim, em uma receita para você, tá? Então, fica comigo até o final que eu vou te mostrar essas duas formas de como você consegue, né, ter uma receita, então, com as suas despesas mensais, tá? Fica comigo até o final. Então, vamos começar lá o que são, então, esses aplicativos de pagamento, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje, tá? Então, esses aplicativos de pagamento, pessoal, tá movimentado hoje. Então, eles são aplicativos, então, eles foram criados, para facilitar, efetivamente, para facilitar a vida do usuário, tá? Então, nos últimos anos, a gente tem visto uma grande mudança aí, principalmente puxado por fintechs, enfim, para facilitar, efetivamente, a vida das pessoas. E os aplicativos de pagamento, ele vem em paralelo a isso também para facilitar, né, a vida dos usuários e nada mais útil também que a gente aproveitar isso, né? Além da praticidade, a gente falar um pouquinho hoje, então, dos aplicativos da praticidade, que é você utilizar o aplicativo, e a gente vai ver hoje, né, como então que a gente consegue gerar uma renda extra, então, utilizando esses aplicativos de pagamento, tá? Então, a gente fala, são para facilitar efetivamente a vida dos usuários, tá? Então, a gente tem visto também nos últimos anos, tá, pessoal? Tem visto, principalmente nos últimos anos, o quê? Criação de muitas fintechs. O que são fintechs, pessoal? São empresas de tecnologias do ramo financeiro, tá? Então, hoje a gente conhece uma fintech, vamos dizer assim, o próprio Nubank, hoje ele é uma fintech, então ele começou como uma startup, tá? E agora ele está ele é uma startup do ramo financeiro. Então, é uma das mais conhecidas, tá? Então, nos últimos anos vem sendo desenvolvidos, vem sendo, né, criadas muitas fintechs, que são empresas de tecnologias voltadas para o ramo financeiro, tá? E quando a gente fala de aplicativos de pagamento, é disso que a gente está falando, tá? Então, são fintechs, que são empresas relacionadas a essa parte de
de finanças, pagamentos, enfim, a gente vai falar durante o dia de hoje também, tá? E esse movimento aqui no Brasil, das fintechs, estou trazendo um contexto para vocês um pouquinho antes, tá? Só para a gente entender um pouquinho sobre isso daí, tá? Esse movimento de fintech aqui no Brasil, então, bem se tem intensificado nos últimos anos, tá? Tanto de empresas nacionais quanto empresas que estão vindo de fora para cá, tá? Então, a gente tem visto bastante empresas também de fora vindo para cá, tá? Então, a gente tem esse movimento também, né? Então, o Brasil ainda é um país que, se a gente compara, né, com a América do Norte, né, quando a gente fala dos Estados Unidos e Canadá, quando a gente fala de Europa também, ele tem ainda, né, ainda por ser um país de terceiro mundo, ainda tem ainda muito espaço, né, ainda tem muito espaço para desenvolver ainda. E as empresas, né, tanto internamente quanto empresas de fora, também observam isso, né? Então, há muito espaço ainda para se desenvolver, tá? O Brasil ainda está engateando quando a gente fala de tecnologia, tá? Então, a gente olha para fora, tem muitas, já está desenvolvido, tá? Mas o Brasil vem avançando bem nos últimos anos, cada vez mais a gente vê aplicativos, enfim, quando a gente imagina até, sei lá, 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, que teríamos hoje, que eu estou com o celular fazendo a live, senão eu ia mostrar para você, como que era possível você fazer um pagamento hoje através do seu celular, tá? Não que isso não fosse possível anteriormente, você podia fazer isso utilizando lá o aplicativo do seu banco, mas estou falando de aplicativos especificamente para pagamento, tá? Então, você poderia fazer lá utilizando do seu banco? Poderia, tá? Mas ele é totalmente diferente, tá? Quando eu falo desse aplicativo de pagamento, não é aquele aplicativo do seu banco que você lá utiliza, lá, Internet Bank, lá do seu banco, para você fazer o pagamento. Esse é um outro tipo de aplicativo, são de empresas, são de fintechs, para efetivamente você possa fazer os seus pagamentos, tá? Então, tem nada a ver com o aplicativo do seu banco. Apesar de eu falar aplicativo, não é a mesma coisa, tá? Então, vamos separar bem essas coisas aqui, tá? Então, é um movimento que tem se intensificado muito no Brasil, né? Então, como eu disse, as empresas de tecnologias, tanto interna quanto externa, elas têm olhado, né, para isso aqui no Brasil. Então, a gente vê cada vez mais, tanto em vários segmentos, né? Então, tanto no segmento financeiro, como a gente vai falar hoje, no segmento de pagamentos, tanto no segmento agro, enfim, segmento de logística. Então, nos últimos anos tem se desenvolvido muito bem essa parte de empresas relacionadas à tecnologia. Então, a quantidade de startups que tem hoje aqui no Brasil também ela vem aumentando a cada ano, né? Cada mês, a cada ano vem se desenvolvendo mais as startups aqui no Brasil. E quando a gente fala startups aqui, também a gente fala da próprios aplicativos de pagamento, né? Então, muitos são nacionais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho deles hoje, né? Mas afinal, tá? O quê? Para que serve? Para que serve, então, esses aplicativos de pagamento, tá? Então, para quem tá... Para que serve, afinal, tá? Então, esse aplicativo de pagamento, pessoal, nada mais ele serve para fazer seus pagamentos, tá? São pagamentos instantâneos, tá? Então, pode ser de diversos tipos de conta, água, luz, telefone, condomínio, boletos diversos, vamos ver o que mais? Pode ser mensalidades, enfim, seja lá do colégio, seja da pós-graduação, da sua faculdade, enfim, são aplicativos que você pode, né, pagar, né, utilizar esses aplicativos, ao invés de você se deslocar até uma instituição financeira, enfim, você pode muito bem utilizar, né, os aplicativos. Então, a gente tem um ganho aí de economia de tempo, tá? Então, você não precisa se deslocar, sair da sua casa, se deslocar até uma casa lotérica, enfim. Também economia de dinheiro, você não precisa, economia de tempo e de dinheiro, você não precisa se deslocar, gastar com isso daí, tá? Então, tudo fácil, tá na palma da sua mão, tá? Então, eu gosto sempre de brincar, né, com as pessoas próximas, que nada mais é do que uma casa lotérica na palma da sua mão, tá? Por quê? Você consegue fazer lá, fazer os seus pagamentos, você consegue fazer, então, recarga de celular. Com cada aplicativo de pagamento, ele consegue fazer, tem lá as suas funcionalidades, são várias funções, tá? Então, mais no final da live, eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Vou falar quais são aqui e falar um pouquinho de cada um. Mas cada aplicativo ele tem uma funcionalidade, tá? Então, mas em via de regra, vamos dizer assim, em vias gerais, é próprio fazer os pagamentos, tá? Pagamentos de boletos, recargas, enfim, tem alguns que têm a possibilidade, até alguns municípios possuem lá transporte, fazer recarga de cartão transporte, enfim, tem essa possibilidade também de você fazer esse tipo de pagamento através desses aplicativos aí também, tá? Então, o que eu sempre gosto de falar é a casa lotérica na palma da sua mão, tá? Além disso, a gente tem essas
essas facilidades, tá? E que eu sempre gosto de frisar, tá? Com relação a isso, tá? Além de você não precisar se deslocar até uma casa lotérica ou algum banco, tá? Ou um banco, você não precisar fazer isso, você não precisa enfrentar fila, tá? Você não vai precisar enfrentar fila. E a gente está, desde 2020, a gente vive um momento, né, difícil. E quando a gente fala que não precisa enfrentar a fila, é melhor ainda, né? Então, todas as questões de isolamento, enfim, tudo mais. Então, além de você, né, economizar tempo, né, tempo e dinheiro, né, tem essa questão também de você não precisar enfrentar a fila e também, no momento atual, também evitar, né, evitar aglomerações aí também faz parte, também é um dos benefícios, tá? É um dos benefícios aí, vamos dizer assim, um dos efeitos colaterais, é um dos efeitos colaterais, então, dos aplicativos de pagamento. Tá bom? Então, a gente consegue também ter essa facilidade também, não precisar se deslocar, enfim, não precisar enfrentar fila daí também. Tá? Em 2020, 2021, a gente viu quanto isso facilitou, né? Quanto que isso facilitou, né? Quanto questão de isolamento, se não poder se deslocar, se não poder, muitas vezes, ir se deslocar até uma casa lotérica, ou se deslocar até uma instituição financeira para fazer o seu pagamento, enfim, com restrição de movimentação. E ele veio, então, ele facilita também essa parte aqui também, tá? Então, ele vem trazer para você também toda essa parte. Mas, no final, tá? Fica comigo até o final aqui, que a gente vai falar um pouquinho também como que a gente gera renda. Estou trazendo um contexto para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? E quais as funcionalidades, a gente já falou um pouquinho de os tipos de funcionalidade, quais funcionalidades, então, a gente tem um aplicativo de pagamento, tá? Então, é o próprio pagamento, recarga de celular, você pode fazer compras online, tá? Então, tem alguns aplicativos que é possível você fazer o pagamento de compras online. Vou dar o exemplo aqui do próprio AMI Digital, que conhece ou não. O AMI, ele é o aplicativo das casas, do grupo Lojas Americanas, né? E você consegue, através do aplicativo da AMI Digital, você fazer uma compra, por exemplo, no grupo Lojas Americanas, lá que envolve Lojas Americanas, Shoptime, enfim, você consegue fazer o pagamento essas compras online utilizando o seu aplicativo. O que tem de vantagem quando você faz isso também? É propriamente o cashback, né? Então, esses aplicativos, eles têm uma das vantagens dele, depois a gente vai falar durante essa live também, é o próprio cashback, tá? Então, ele tem que ter algum diferencial, tá? E um dos diferenciais também que tem dentro do aplicativo de pagamento é o próprio cashback, e você poder utilizar outras formas não tradicionais, tá? De fazer pagamento. Então, a gente vai falar hoje também das formas não tradicionais. Como que é não tradicional? Você utilizar o próprio... Soltar. Tá pegando aqui. Utilizar o seu cartão de crédito. Ó, só aqui. Aí, agora foi. Você utilizar o seu cartão de crédito para fazer o pagamento. Tá? Então, é uma das vantagens disso daí também. Tá? Então, compras online, pagamento de abastecimento de carro, gift card, que são os próprios cartões presentes, né? Mas, enfim, a principal, né, função desse aplicativo é fazer pagamento, né? É fazer o pagamento e ter essa facilidade, tá? Mas depois a gente vai ver também que não é só, né? Tem que ficar atento a algumas pegadinhas, tá? Não é só chegar lá, eu baixar o aplicativo, pegar o meu boleto, cadastrar o meu cartão e fazer o pagamento. Não, tem que se atentar a algumas situações também, tá? Para que isso não acabe, o que seria uma vantagem, se torne, né, uma desvantagem, vamos dizer assim, que era um benefício trazer um malefício para você, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho que você tem que se atentar, tá? Mas os dois, eu digo assim, que os dois principais diferenciais que ele tem, né, é o próprio facilidade e a praticidade, tá? Facilidade porque é muito fácil, você pega o celular, faz o pagamento independente de onde você esteja, tá? Então, você pode fazer esse pagamento a qualquer hora, mas ele vai seguir o horário bancário, né? Então, mesma coisa se você estivesse pagando o seu boleto numa casa lotérica, tá? Então, se está pagando no final de semana, horário que não é o expediente bancário, também vai só compensar no próximo dia, tá? Ele vai seguir a mesma regra de horário para compensação, tá? Mas é a facilidade e a praticidade, é prático e fácil, tá? Dentro do seu celular hoje, né, a quantidade de pessoas que possuem, então, um smartphone, tá? Então, é muito fácil você baixar hoje esses aplicativos e utilizar, tá? Então, é uma dessas vantagens, é a facilidade e a praticidade de estar utilizando isso. Mas o principal, tá? Mas apesar desses diferenciais, mas eu digo que o principal diferencial dele mesmo é de poder nos gerar renda quando você utiliza esses aplicativos. Tá? Agora a gente está entrando um pouquinho mais a fundo como que você consegue transformar
como que você consegue, então, transformar esses aplicativos de pagamento num gerador de renda para você, um gerador de renda passiva todos os meses também, tá? Ele é prático, é fácil? Sim. Então, eu utilizo para fazer os pagamentos aqui em casa também, tá? Então, só estou trazendo algo que eu utilizo para vocês. E, além disso, ele nos tem a possibilidade de gerar uma renda também, tá? Então, a gente vai ver as duas formas, tá? Fica comigo até o final que a gente vai ver as duas formas, então, como que a gente consegue gerar renda com os aplicativos de pagamento, tá? Essas são duas formas, tá? São duas formas, a gente já está chegando agora, são duas formas que a gente consegue, então, gerar uma renda extra com os aplicativos de pagamento, tá? A primeira, tá? Primeira são indicações, tá? São indicações. O que é isso, gente? Por exemplo, eu tenho o aplicativo instalado no meu celular, tá? E tem uma outra pessoa próxima, sei lá, o fulano, vou chamar de fulano. E o fulano não tem um aplicativo. E ele quer começar a usar, ou enfim, eu falo para ele, fulano, tem um aplicativo aqui, só um pouquinho esse microfone aqui, tá? Eu tenho aqui o aplicativo XY e eu uso o aplicativo para fazer o pagamento. Ele achou interessante, tá? Então, quando eu indico, o que é? Eu tenho lá dentro do meu aplicativo, tem a possibilidade de, com o meu código, tá? Com o meu código lá, eu indico esse aplicativo para outra pessoa. Quando essa pessoa baixa esse aplicativo e usa esse aplicativo, ela também, como forma de incentivo, ela ganha um retorno sobre isso, tá? Ela ganha um retorno sobre isso, tá? Então, é uma das formas. E quanto que é aproximadamente, tá? Então, cada usuário que eu indico e a pessoa baixa e usa, aproximadamente R$10, tá? São R$10 que a pessoa acaba ganhando, né, de certa forma, para já começar a utilizar o aplicativo. E eu também, tá? Então, é o ganha-ganha, tá? Então, a pessoa ganha por estar baixando o aplicativo e estar utilizando, e eu ganho também por ter indicado o aplicativo, né, ter utilizado o meu código lá, para essa pessoa tá utilizando e tá fazendo seus pagamentos, tá? Ela poderia muito bem. E por que esse sistema de indicação você consegue fazer uma boa receita ali por mês, tá? Porque assim, se a pessoa ela pode muito bem chegar lá no Apple Store ou lá no Play Store, baixar esse aplicativo direto, só que se ela não tem um código de indicação, ela não ganha, tá? É um senso de comunidade que esses aplicativos fazem. Então, se ela não tem esse código, ela não ganha lá, por exemplo, os R$10, tá? Então, ela não ganha lá os R$10 para poder utilizar. Eu não ganho, tá? Porque eu não vou estar indicando e a pessoa também não ganha. Então, é melhor quando você faz essa indicação que a pessoa acaba ganhando R$10 lá na minha indicação, por exemplo, que eu estou trazendo para você, e a pessoa também ganha, tá? É o tal do ganha-ganha. Ela ganha na indicação e eu ganho também por estar indicando. E a segunda forma, tá? A gente vai falar hoje então dessas duas formas. E a segunda forma então a primeira a gente viu que é indicando, quando você utiliza o aplicativo e utiliza lá o teu código. Então todos os aplicativos tem lá, indique para um amigo. Tá? É popular. O indica amigo lá. Então, você vai indicar, né, esse aplicativo uma outra pessoa com o teu código, a pessoa vai ganhar sobre isso, você vai ganhar um valor e a pessoa vai ganhar um valor também. E a segunda forma, tá? A segunda forma é quando você utiliza o seu cartão de crédito para fazer esses pagamentos, tá? Então, o que é o grande diferencial quando a gente fala de aplicativo de pagamento? É você poder usar o limite do seu cartão de crédito. Tá? Então, aquele limite de cartão de crédito, muitas vezes fala, eu tenho um limite tão grande aqui, não utilizo, como que eu faço para isso? Não vou gastar mais, tá? Então, é dessa forma que a gente acaba gerando, né, uma renda a mais. Mas como assim, Jesus? Eu vou gastar mais no meu cartão? Sim, tá? Então, a grande maioria dos cartões, eles possuem, então, programas de fidelidade. O que é isso? São o quê? São programas que incentivam os seus clientes a utilizarem. Traduzindo, quanto mais você utiliza o seu cartão, mais pontos você ganha. E se você está assistindo essa live, se você já me acompanha, sabe que pontos é igual a dinheiro. A gente consegue transformar os pontos do seu cartão, nós transformamos eles em milhas aéreas e depois nós vendemos essas milhas e colocamos então, dinheiro, né, grana na conta corrente. Tá? Então, são essas duas formas que você consegue gerar renda com os aplicativos de pagamento. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas duas formas, tá? Então, já falei um pouquinho para vocês das indicações, tá? Então, é o código, então é necessário ter essa indicação. Então, dentro do próprio, a gente vai falar agora das indicações, tá? Então, dentro do aplicativo, tem lá o seu código, você indica para a pessoa, passa esse código, a pessoa baixa lá o aplicativo normal e ela cadastra lá o seu código. Então, cada pessoa tem um código diferente, tá?
tá? Então, vocês devem ter visto alguns vídeos no YouTube, lá aparece pessoal, principalmente quando são vídeos que fala sobre cartões de crédito, enfim, o pessoal começa a colocar os códigos lá. Por quê? Cada vez que cada pessoa, cada usuário que baixa o aplicativo e utiliza esse código, a pessoa ganha também por indicação, né? Então, ela acaba pondo lá nos meus vídeos no YouTube, aparece lá de vez em quando alguém colocando código lá para indicação. Eu retiro de lá, né? Então, ali não é o lugar para pescar, né? O lugar para pescar é em aquário. Tá? Então, é uma das formas também. Então, você ter o aplicativo e indicar ele para outras pessoas. E quem que são essas pessoas? Pessoas próximas a você, então, amigos próximos, parentes, enfim, primos, tios, são pessoas próximas que fazem o que tem lá. Né? São pessoas que, para quem você pode indicar? Quem faz pagamento, né? Quem tem lá um gasto mensal, quem tem boleto para pagar todo mês, né? Enfim, então, para essas pessoas que você pode estar indicando, né? Para que elas possam estar baixando esses aplicativos e possam estar utilizando também. Então, essa é a maneira, né, correta. E por que essas empresas elas fazem isso, tá? Dentro hoje, cada empresa elas precisam trazer clientes, né? Então, precisa aumentar a base de clientes, né? E como que é a melhor forma de você trazer um cliente? Porque a melhor forma hoje para você trazer um cliente são através de indicações, porque ele é muito mais barato, tá? É muito mais barato para a empresa, por exemplo, trazer aqui o Mercado Pago, aqui, o aplicativo do Mercado Pago. É muito mais barato o Mercado Pago vir aqui e me dar R$10, tá? Para eu indicar para você que está me assistindo essa live, essa gravação agora, e você baixar também, é muito mais barato eu ganhar R$10 e você ganhar R$10 do que ela fazer um movimento muito grande, tá? De marketing incentivo aí, tá? Então, está muito mais barato o custo de aquisição, tá? Então, quando a gente fala no meio empresarial, tem vamos dizer, algumas nomenclaturas, a gente fala do CAC, né, que é o custo de aquisição por cliente, então ele se torna muito mais barato quando ele é por indicação. Tá? Então, por isso que eles fazem isso daí. Não é nada, não foi criado pelas startups, não foi pelas fintechs, ele existe há alguns anos, tá? Ele existe há vários anos. E esse sistema de indicação, ele é muito mais barato para a empresa. Tá? E como forma de incentivo, ao invés de eu pegar uma verba, essa empresa, ao invés de ela pegar essa verba e investir lá em distribuição, investir em marketing, investir no Facebook, investir no Google para atrair mais clientes, é muito mais barato para elas investir em indicações. Tome aqui, indique um cliente, tá? E ganhe R$10, e esse cliente também vai ganhar R$10. Então, é muito mais barato para eles utilizarem essa estratégia para aumento de base, tá? Então, aumento de base, aumento de clientes, tá? Então, sempre utilizem este modelo, que é uma forma de você gerar. Então, vamos dizer assim, na média, tá? Aproximadamente R$10 que cada aplicativo, cada indicação que você faz, a pessoa baixa lá em média R$10, tá? É a média dos aplicativos, tá? Então, cada aplicativo que você indique, né, para 10 pessoas diferentes, a gente está falando aí de aproximadamente R$100, tá? Então, não é nada mal, né, uma receita aí, por aproximadamente R$100 aí por mês, né, por cada indicação. Estou falando que todo mês vai vir isso, tá? Então, entenda que não é todo mês que vai vir esse microfone aqui, tá? Não é todo mês, então, que vai vir esse valor, mas a cada vez que você indicar, você tem a possibilidade ali de ganhar aproximadamente R$10 por indicação. Então, isso varia de cada tipo de aplicativo também, tá? Então, são essas possibilidades aí. Então, sempre que alguém, né, quando alguém indica ou usa alguma coisa, a tendência é que ela baixe e use o app, né? Por isso que eles utilizam lá. Então, a indicação, ela é muito mais forte, tá? Ela é muito mais forte. Quando, por exemplo, eu chego para você e falo, ó, baixa o aplicativo ABC, porque esse aplicativo faz isso, isso e aquilo. Quando eu te digo isso, quando a pessoa próxima que está dizendo isso, é muito mais fácil a pessoa baixar do que ela ver uma propaganda aqui no YouTube, ou se ela vê alguma propaganda aqui no Facebook, ou propaganda na televisão, para usar o aplicativo. Então, quando é uma indicação, é muito mais... a pessoa é muito mais fácil da pessoa baixar e utilizar, tá? Então, por isso que eles utilizam esse modelo de indicação, por isso que ele é muito forte, esse modelo de indicação, tá? Então, por isso que pessoas acabam utilizando também, essas empresas acabam utilizando. E é uma maneira, tá? É uma maneira de a gente gerar renda extra aí todos os meses, quando a gente fala então de indicação, tá? Quando a gente fala de gerar renda extra todos os meses, quando a gente fala de aplicativo, é uma maneira de a gente gerar renda, então, todos os meses com as indicações, tá? Quem está assistindo aqui pelo YouTube ou pelo Facebook também, já aproveita e já se inscreva, tá? Então, é gratuito, não paga nada, tá?
E a segunda forma, que é como que a gente ganha, então, ganhar dinheiro com os pagamentos, tá? Então, segunda maneira de a gente ganhar dinheiro com os aplicativos é através dos pagamentos, tá? Então, como a gente vai falar, então, um pouquinho, como que é o modelo tradicional hoje de pagamento, tá? Como que é o modelo tradicional hoje? Você pega o seu dinheiro, tá? Você pega o seu dinheiro que você vai fazer o seu pagamento, né? Seja quando você vai pagar numa casa lotérica, por exemplo, ou no aplicativo do seu banco, ou quando você faz um via débito automático na sua conta, tá? Então, você precisa ter o dinheiro ali disponível, tá? Ou você utilizar o cheque especial, também não faça isso também, tá? Então, vai pagar muito mais caro com relação à taxa de juros também, tá? Então, o modelo tradicional hoje de pagamento você precisa ter o dinheiro para fazer esse pagamento, tá? Pode até parecer estranho o que eu estou falando, mas nesse modelo, você nem precisa ter o dinheiro no momento para fazer pagamento, tá? Por quê? Porque você utiliza o limite do seu cartão de crédito, tá? Você vai usar o limite do seu cartão de crédito. Lembra que o cartão de crédito ele tem um dos benefícios do cartão de crédito, tá? Tem N benefícios aqui. Mas a gente fala do quê? Do prazo para pagamento, tá? Então, qual que é o prazo de fechamento de uma fatura? 40 dias, tá? Então, Jesus, mas eu vou pagar hoje, quer dizer que eu vou ter 40 dias? Não, você pode ter até 40 dias, tá? Dependendo do fechamento da sua fatura. Então, você pode fazer um pagamento do boleto e ter até 40 dias para fazer este pagamento, tá? Então, você tem até ali 40 dias para fazer esse pagamento quando você utiliza o seu cartão de crédito, tá? Então, modelo tradicional, você precisa, então, do dinheiro, mas quando a gente fala, então, de aplicativos, a gente fala que a gente tem duas maneiras de você utilizar o aplicativo, então, para você para você utilizar o aplicativo. Tem a possibilidade de você fazer o depósito, tá? Você fazer um crédito, depositar lá no aplicativo, tá? Você inserir saldo, tá? A gente inserir saldo, você pode gerar um boleto lá do aplicativo e depositar, ou fazer uma transferência, ou fazer um Pix, enfim, tem essa possibilidade, ou as outras. Só que essa primeira possibilidade eu não recomendo, porque sai na mesma, né? É a mesma que se você utilizar o aplicativo do seu banco. E a segunda é você usar o limite, então, do seu cartão de crédito para você fazer o seu pagamento, tá? Então, essa é a maneira que a gente utiliza, então, para gerar uma renda aí todos os meses utilizando. Por que todos os meses? Todos os meses você tem despesa. Você tem água, faça chuva, faça sol, você tem água, você tem luz, você tem internet, você está me assistindo agora, você tem internet, seja em casa, ou seja do seu celular, ou que você pegou do vizinho, pode ser também, né? Enfim, condomínio, colégio, faculdade, pós-graduação, enfim, você tem essas despesas mensais, né? Enfim, você tem todos esses tipos de despesas. E todos os meses você vai ter que pagar, tá? Uma forma que você pode pagar utilizando o modelo tradicional, que é você lá pegar esse boleto lá no seu banco pagar, ou você ir numa lotérica, tá? Ou você deixar em débito automático também, mas tem essa outra forma que é você utilizar aplicativos e utilizar, então, o limite do seu cartão de crédito para fazer esses tipos de pagamento, tá? Então, tem essa possibilidade daí, tá? E que é a mais recomendada, né? E o que eu mais utilizo é utilizando o limite do meu cartão de crédito, tá? Alguma vez você deve ter se perguntado, mas eu tenho um limite aqui alto e não utilizo, enfim, como é que eu gero mais pontos? As pessoas sempre me perguntam, como é que eu gero mais pontos aqui no meu cartão de crédito? Isso aqui é você utilizar as suas despesas mensais, você ter a despesa do seu dia a dia, você transformar isso de uma maneira que te traga, né, um retorno, né, para que isso te traga um retorno. Como você utilizar esses aplicativos para fazer os seus pagamentos, tá? Então, você vai, de certa forma, você vai gastar mais no seu cartão, tá? Assim, você vai tirar um gasto aqui que você pagaria em dinheiro, você vai transferir ele para o cartão. Os seus gastos mensais, ele vai continuar o mesmo. Você tem lá um gasto mensal de R$1.000, R$2.000 por mês, ele vai continuar sendo esses R$2.000. Só que você vai transferir esses gastos, por quê? Para o teu cartão de crédito. E uma vez que o seu cartão de crédito ele tem programa de pontos, a gente transforma esses pontos, a gente transforma em milhas aéreas, e em milhas aéreas a gente transforma em dinheiro na conta corrente, tá? Então, por isso que é a maneira mais, vamos dizer assim, a maneira mais viável da gente gerar mais pontos sem precisar gastar mais, tá? Sem precisar ter a despesa a mais. Você tem lá as suas despesas mensais, só que ao invés de você pagar de uma forma, pagar em dinheiro, se usa de uma forma inteligente, transfere esses gastos, né, seus gastos mensais para o teu cartão de crédito,
utilizando, então, os aplicativos de pagamento, tá? Então, quando você utiliza, a gente pode pagar, então, utilizando o limite do cartão de crédito, é um processo simples, tá? Então, é muito simples, tá? Você tem um aplicativo lá, você adiciona os dados do seu cartão, muito simples, tá? Então, eles vão fazer você coloca lá os dados do seu cartão, eles vão fazer alguma validação para ver se esse cartão teu tá válido e fica lá, tá? Ele fica lá, tá? E ao invés, quando você faz um pagamento, né, ao invés de você tirar o dinheiro do bolso, vamos dizer assim, você utiliza o limite do seu cartão. Você vai estar gerando mais pontos, mais milhas, né? Pontos e milhas. Aquele dinheiro que você ia pagar, né? Daquele boleto, você deixa aquele dinheiro trabalhando para você. Você pode deixar lá num CDB de liquidez diária, 100%. Hoje você pega bancos que estão pagando 100% em liquidez, 100% CDI em liquidez diária. Você deixa aquele dinheiro trabalhando para você e no vencimento da fatura você vai e paga o seu cartão. Tá? Então, você ganha das duas formas. Deixa o teu dinheiro trabalhando para você, né? Literalmente, que a gente fala, deixa o dinheiro trabalhando, põe o dinheiro para trabalhar para você. E, da segunda maneira, você coloca o teu cartão de crédito para trabalhar para você. Tá? Como que ele trabalha? Você utilizando, né, maximizando os gastos nele. Uma vez que você concentrou os gastos nele, você transforma em pontos, né? A gente não transforma. Uma vez que você gasta, você já acumula pontos aí também, que depois transformamos esses pontos em dinheiro na conta corrente, tá? Como que você transforma isso? Acompanha aqui quem está assistindo pelo canal, tem bastante vídeo sobre isso. Na sequência, a gente vai falar também nas próximas lives, também a gente vai falar sobre isso, né? Daqui 20 dias a gente vai também começar, tem uma série de episódios também, tá? Estou adiantando aqui para vocês, a gente vai fazer uma série de episódios falando mais sobre isso, como que você tem uma fonte de renda extra, né? Quanto os seus gastos, seu dia, como que você consegue ter uma nova fonte de renda também, né? Sem precisar, assim, sem trabalhar a mais para isso também. Então, a gente vai fazer uma série de episódios aí também, mais ali a partir do dia 22 de março também, tá? Então, a série O Grande Plano, a gente vai, na sequência, vai falar mais sobre vocês também, né? Mas, vamos retornar para a nossa live de hoje. Então, é assim que você gera dinheiro, quando você utiliza o aplicativo para fazer os seus pagamentos. Você adiciona o seu cartão lá, adicionou o cartão de crédito, vai fazer o pagamento do boleto, né? Escaneia o boleto lá normalmente, e ao invés de você tirar o dinheiro do bolso, você vai usar o quê? O limite do seu cartão de crédito para fazer esse pagamento. Coloca o cartão de crédito para trabalhar para você, e aquele dinheiro que você ia pagar, coloca ele para trabalhar para você. Como? Deixa lá, rendendo 100% CDI até o vencimento da tua fatura, tá? Então, você ganha de duas formas, colocando o cartão para trabalhar para você e colocando o dinheiro para trabalhar para você também, quando você deixa ele aplicado lá também. E um dos efeitos colaterais, tá? Até gosto de falar para os meus alunos, um dos efeitos colaterais, quando você concentra os gastos do cartão, muitos cartões de crédito, eles têm algumas políticas, vamos dizer assim, políticas de isenção de anuidade. E o que são essas políticas de isenção de anuidade, né? Gaste X reais por mês, tá? Que você tem anuidade isenta. O que o banco quer? Tá? Eu trabalhei em banco por alguns anos, tá? Posso dizer isso com propriedade. O que o banco quer? Quer que você utilize os produtos do banco. E um dos produtos é o quê? É o cartão de crédito. E quanto mais você utiliza, e o banco ganha quanto? Quando você utiliza o cartão de crédito, certo? Então, o que eles fazem? Eles incentivam, né, os clientes a utilizarem o cartão de crédito, né? Então, uma forma deles ganharem é incentivar os clientes a utilizar o cartão de crédito. Quando você faz isso, quando você transforma os seus gastos mensais, você traz ele para o seu cartão de crédito, você aumenta, tá? Você aumenta os seus gastos. E um dos efeitos colaterais, os bons efeitos colaterais, é o quê? Você poder negociar a anuidade do seu cartão. Tá? Você negocia a anuidade do seu cartão, lá, chega lá com o seu gerente, ou no 0800, você pode negociar a anuidade do seu cartão. Ou, alguns bancos já têm isso dentro de política, né? O que é isso? Gaste X reais por mês aqui que a sua anuidade do cartão ela é isenta, tá? Então, alguns já têm essa política de isenção de anuidade. Então, é um dos bons efeitos colaterais quando você faz isso, quando você transfere um gasto mensal teu para o seu cartão de crédito. Você não vai aumentar a sua dívida mensal, o seu gasto mensal. Não, você vai continuar lá com aqueles gastos. Só que, ao invés de você pagar lá no débito automático, você pegar o dinheiro, tirar da sua conta e pagar esse boleto, não. Você vai transferir isso daqui para o seu cartão de crédito, tá? E com isso, você aumenta os seus gastos, você vai gerar mais pontos, tá? Com isso, você vai também aumentar as suas médias de gastos e você vai poder negociar a anuidade do seu cartão. Ou você pegar até fazer um upgrade. O que é o upgrade? Você pegar um cartão, né, com uma categoria melhor, assim, um cartão com mais benefícios, um cartão que pontue um pouco mais,
tá? Então, é um dos benefícios, é uma das maneiras, um dos bons efeitos colaterais de você ter um bom... ir subindo nas categorias e pegar uns bons cartões, tá? Então, é uma das maneiras, dos bons efeitos colaterais, quando você traz essa concentração do cartão de crédito, tá? Então, é um dos bons efeitos colaterais, né? Como eu disse, quando você utiliza o seu cartão, você tem ali até 40 dias para pagar, né? Então, a gente falou isso hoje, que você tem até 40 dias para pagar, então, dependendo do fechamento da sua fatura, você pode ter um pouco mais ou um pouco menos, né? Menos de 40 dias, né? Então, o máximo que você vai ter vai ser até 40 dias para pagar. E a gente está falando, então, de gerar renda passiva com o seu cartão de crédito, né? O que é gerar renda passiva? Você não precisa, né, ter uma despesa a mais sobre isso, né? Você continuar fazendo o que você faz, só que de uma maneira que isso te traga um retorno, tá? Isso te traga, né, um retorno financeiro utilizando o cartão de crédito, tá? Então, se você está comigo até aqui, e saiba que pontos, tá? Pontos do seu cartão é dinheiro, tá? Então, jamais troque os seus pontos por produtos. Por quê? Porque 99,9% das vezes não compensa você trocar os seus pontos por produtos. Já falei várias vezes, mas eu sempre gosto de frisar isso, que você vai estar pagando 2, 3 vezes a mais no mesmo produto, tá? Então, por isso que eu não oriento você a trocar, oriento você a trocar os seus pontos, né, por os seus pontos do cartão de crédito por produtos, porque você vai estar pagando 2, 3 vezes a mais no mesmo produto, tá? Só por isso, tá? Só por isso. Então, acho que não precisa mais falar nada, né? Então, é só por isso que... Mas entenda que pontos é igual dinheiro. Nós transformamos pontos em milhas aéreas e milhas aéreas nós vendemos, tá? Isso é um ativo. Jamais deixe os seus pontos expirarem, tá? Não deixe seus pontos expirarem, porque ele vale dinheiro sim, tá? Então, quando a gente fala disso, nós transformarmos, tá, os gastos do seu dia a dia em renda, tá? Em renda extra. Nós utilizarmos, então, a tecnologia a nosso favor para ganhar dinheiro, né? O que é tecnologia? Os aplicativos, tá? A gente está falando de tecnologia. Então, a gente utilizar isso ao nosso favor para tirar uma renda aí todos os meses, tá? É um processo totalmente seguro que funciona, porque eu estou trazendo aqui para vocês, porque realmente funciona você utilizar esses aplicativos, tá? Então, é possível sim. Eu lembro que até alguns anos atrás, antes de eu conhecer os aplicativos de pagamento, até, né, se tornar mais conhecidos também os aplicativos e também mais usuais, tá? Também mas tem um cartão de crédito aqui, como que eu aumento, né? Como que eu aumento meus gastos no cartão sem gastar mais? É isso, né? Daí veio os aplicativos de pagamento, tá? Alguns bancos permitem você pagar contas utilizando o seu cartão, tá? Mas não façam isso, tá? Não façam isso. Por quê? Porque você vai ter duas despesas, tá? Duas despesas. Uma, que eles vão te cobrar a taxa, tá? Eles vão te cobrar uma taxa de juros sobre isso, porque é uma operação de crédito. E a segunda, você vai pagar imposto. O que é isso? O IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Então, quando você paga um boleto, tá? Não confunda as coisas. Estou falando de aplicativo de pagamento, o que a gente viu, é o que eu uso, ok. O seu banco, quando o seu banco te oferecer, pague uma conta aqui utilizando o seu cartão de crédito, corra, tá? Se o banco oferecer alguma coisa assim para você, desconfie, tá? Desconfie. Por quê? Quando você paga um boleto utilizando o seu cartão de crédito lá dentro do próprio internet banking do seu banco, você vai pagar uma taxa de juros, tá? E você vai pagar imposto sobre isso. Diferentemente dos aplicativos de pagamento, tá? Diferente. Quando você usa aplicativo de pagamento, CargaPay, Mercado Pago, PicPay, enfim, todos, IK, enfim, todos esses aplicativos você não paga, né? Você não tem taxa de juros, você não está pagando sobre isso. Mas quando você, lá dentro do internet banking do seu banco, você utiliza ele para fazer um pagamento de boleto, você vai pagar uma taxa de juros e você vai estar pagando imposto, tá? Então, aquele benefício que era seus pontos vai virar um malefício, tá? Então, você vai ter um gasto desnecessário, sendo que você pode fazer de uma maneira que você tenha um retorno daí, tá? Então, é o que você pode pagar, né? O que a gente pode pagar nos aplicativos? É o que são os boletos, são as despesas normais, tá? A gente já falou, já tinha me adiantado aqui um pouquinho, né? Água, luz, condomínio, mensalidade, colégio, faculdade, pós-graduação, enfim, boletos em geral, tá? Em boletos em geral que você pode estar pagando, tá? E um ponto de atenção,
tá? Eu sempre gosto de falar, tá? Então, um ponto de atenção é atentem, tá? Atentem, porque cada aplicativo de pagamento ele tem um limite, tá? Então, eu quero um boleto lá de 10 mil reais, eu chegar no aplicativo para pagar, você pode até pagar, mas você vai pagar taxas, tá? Então, cada aplicativo ele tem lá um limite que você paga isento, né? Então, por exemplo, Mercado Pago até boletos até 500 reais, você não paga nada a mais para isso, tá? Recarga Pay agora é 100 reais, quando a gente está falando do outro aplicativo IT, na gravação dessa aula de hoje, a gente está falando de 500 reais. Tem um novo agora que surgiu aí, que é o 99 Pay, só que ele não está disponível ainda para todas as cidades, somente algumas cidades, mas tem algumas coisas que ele não está funcionando direito, tá? Então, até 5 mil reais, tá? Mas alguns pagamentos ele não está efetivando, enfim, por isso que eu ainda não posso te dizer se ele funciona não, tá? Mas, enfim, eu vi algumas reclamações com relação a isso também. Mas são aplicativos, tá? Mas são aplicativos de pagamento, cada um tem o seu limite, tá? Senão fica inviável para eles também, tá? Então, fique atento que cada aplicativo de pagamento ele tem o seu valor máximo lá que você pode pagar sem taxas, tá? Acima disso, eles vão te cobrar uma taxa. E compensa? Não, porque você vai estar pagando taxa. A vantagem do aplicativo é você poder pagar um boleto sem juros, sem taxa, sem nada, utilizando seu cartão de crédito. Uma vez que isso começou a cobrar taxa, ele já não se torna viável, tá? Então, fique atento, né, para que cada aplicativo ele tenha lá o seu limite que pode ser pago lá sem despesa, sem gasto nenhum, tá? Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, quais são esses, já falei para vocês, tá? Então, quais são esses aplicativos, tá? A gente tem vários, tá? Tem o Recarga Pay, tá? Que é um aplicativo de pagamento. A gente está falando do próprio Mercado Pago. Mercado Pago é o aplicativo de pagamento do Mercado Livre. A gente está falando do PicPay, tá? Vocês já devem ter visto várias propagandas aí do PicPay. A gente está falando do 99 Pay, também, que é um aplicativo. Quem já viu aquele aplicativo de 99 táxi lá, tá? Que é para mobilidade. Então, dentro do aplicativo tem a possibilidade de fazer pagamentos. Hoje, quando na gravação desse vídeo, a gente está falando aqui início do mês de março de 2021, ele está liberado até 5 mil reais, tá? Só que são para alguns municípios só, tá? São para alguns CEPs, mas eu tenho certeza que logo ele vai baixar esse valor, né? Então, eu vi vários aplicativos que começaram com valores mais altos, depois eles vêm baixando esses valores também, tá? A gente, o próprio AME Digital, tá? Que é o próprio aplicativo lá do grupo B2 Lab, que a gente está falando de lojas americanas, a gente está falando de Shoptime, enfim, a gente está falando desse grupo que são aplicativos que você pode estar utilizando para fazer esse tipo de pagamentos também, e também dentro das lojas online, tá? Quando você vai fazer lá, você compra na lojas americanas, é possível você pagar utilizando o aplicativo, tá? Utilizar o aplicativo para isso também, tá? O próprio IT, tá? Que é um aplicativo de pagamento também. Então, são vários aplicativos de pagamento, tá? Além, eles têm essa facilidade, tá? Então, eles têm te dão, então, essa facilidade e praticidade que você possa estar fazendo pagamento, e muitos deles te retornam cashback também. O que é cashback? É o teu dinheiro de volta, né? Então, você ter dinheiro de volta daí também. Então, no início, principalmente quando você é um usuário novo, quando você é um cliente novo, eles vão te fazer várias ofertas, né? Então, vão te trazer vários incentivos, né? Esses incentivos pague um boleto, tá? X reais e volte, né? Tantos por cento para você, ou receba de volta 20 reais, 30 reais. Então, são algumas, principalmente quem faz isso é o PicPay, principalmente quando você é um cliente novo. Então, um cliente novo, baixou, utilize principalmente o PicPay, tá? O PicPay cobra taxa? Sim, mas fique atento quanto que eles cobram de taxa versus quanto que você vai ganhar de cashback, tá? Muitas das vezes acaba compensando, tá? Acaba compensando você utilizar, né? O próprio IT, tá? O IT hoje você consegue fazer pagamento até 500 reais, né? Se são cartões de crédito, exceto do Itaú, tá? Se é cartão do Itaú, você consegue fazer pagamentos até R$1.000, tá? Então, você consegue ter um valor maior também. Então, são vários aplicativos aí que a gente tem para que possa facilitar, né? Facilitar o dia a dia. Então, a gente está falando de economia de tempo, tá? Você não precisa sair da sua casa, se deslocar para fazer esse tipo de pagamento. A gente está falando de economia de dinheiro, e quando a gente fala de deslocamento também, você precisa sair da sua casa, precisa pegar o seu carro, ou precisa pegar um meio de transporte, um Uber, enfim, para você se deslocar para fazer esse pagamento também. A gente está falando agora de restrição, né?
restrição, aglomeração, enfim, a gente também está falando disso, né, neste momento. Quando você faz isso, quando você utiliza também, você acaba evitando isso daí, aglomeração, enfim, não vou entrar aqui e falar sobre isso, mas você acaba evitando, né, isso daí também. E as duas principais formas, né, a vantagem dos aplicativos é você poder gerar, né, uma renda extra com ele, quando a gente fala, então, como a gente viu, das indicações e quando a gente faz pagamentos, tá? A gente faz os pagamentos utilizando cartão de crédito, tá? Utilizando cartão de crédito. Então, são as duas principais, tá? As indicações, quanto mais você indicar, mais as pessoas utilizarem, você não precisa ir muito longe para fazer indicação para as pessoas, tá? Então, cada pessoa que você indica, estou falando de R$10, tá? Então, você indica 5 pessoas, são R$50, você indica para 10 pessoas, são R$100, enfim, você faz isso no mês, né? Então, não precisa ir muito longe para você, talvez, gerar uma renda extra ali de R$100. R$100 é pouco, é muito, não sei. Para mim, R$100 vai ser sempre R$100, vai ser sempre dinheiro no meu bolso, né? Então, eu sempre prefiro R$100 no meu bolso do que no bolso de uma outra pessoa, né? Então, às vezes... E também não é algo que vai, vamos dizer assim, te custar muito, né? Então, são utilizando as indicações e quando você utiliza o seu cartão de crédito, né, é você trazer os gastos, tá? Os gastos do dia a dia, você trazer isso, os gastos do dia a dia, para uma maneira que te traga um retorno financeiro, tá? Você utilizar isso de uma maneira que te traga um retorno financeiro. Você vai concentrar no seu cartão de crédito, quanto mais você utiliza o seu cartão de crédito, você vai gerar pontos. Esses pontos a gente transforma eles em milhas aéreas, depois nós vendemos para as empresas especializadas também. Então é uma maneira de a gente, né, gerar renda, né, a gente brinca de renda passiva utilizando cartões de crédito, tá bom? Pessoal, estamos chegando então ao fim. Para quem está assistindo aqui pelo YouTube, Facebook, se não é ainda inscrito, aproveita e já se inscreva aqui também no canal. Toda semana a gente está trazendo conteúdos novos também. Quem está assistindo aqui pelo próprio Instagram, depois quiser, siga aqui também, né, no Instagram. Siga também nosso canal aqui no YouTube. Toda semana a gente está trazendo vídeos novos para falar então sobre esse mercado de milhas aéreas, as oportunidades que tem, tá? Então, hoje no Brasil são pouquíssimas pessoas que veem, entendem, tá, o mercado de pontos e milhas como uma fonte de renda e não somente para trocar por produtos ou viagens, tá? Então, a gente está falando do mercado milionário, tá? Então, são milhões e milhões todos os anos que são comercializados, tanto em milhas quanto em reais, tá? Então, são milhões. Além disso, esse número poderia ser maior se as pessoas soubessem mais sobre isso, entendessem mais sobre isso, não deixassem tantos pontos expirarem, tantas milhas expirarem, tá? Então, são milhões também de reais que todos os anos deixam de vir para o bolso dos brasileiros e acabam voltando para as companhias aéreas ou para os bancos, tá? Então, a gente tem esse movimento aí também, tá? Fazer parte aí do 1% dos brasileiros que geram renda extra com pontos e milhas, tá? Além disso, não é somente os gastos do cartão, tá? Quando a gente fala de gerar renda extra com pontos e milhas, não é somente o gasto, não é só o cartão de crédito é uma das formas, tá? Posso te listar aqui pelo menos mais de 10 formas para você acumular pontos e milhas utilizando cartões, gerar renda utilizando, então, pontos e milhas.